Você tem certeza que faz os movimentos certos na hora do seu treino? Esse é o aulão 9 e nesse e nos próximos aulões a gente vai falar um pouquinho sobre cinesiologia e biomecânica, beleza? Para estudar o movimento, a primeira coisa que a gente tem que definir é o estudo do corpo humano, como o nosso corpo é dividido. A primeira instância, nós podemos dividir o nosso corpo em alguns planos, são 3 planos: plano sagital, plano frontal e plano transversal. Esses planos vão rodar em torno de também 3 eixos que vão determinar o tipo de movimento que o corpo vai realizar. Então é importante você definir os planos para saber qual eixo que está cruzando esse plano e então determinar o movimento que você vai fazer. Primeiro plano, plano sagital. Esse plano vai dividir o nosso corpo na parte lateral direita e lateral esquerda. Então é como se eu pegasse aqui o meu corpo e dividisse no meio, não precisa ser necessariamente no meio, tá? Pode ser um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, não tem problema. Mas vou usar o exemplo do meio para ficar mais fácil. Se eu dividir o meu corpo aqui no meio, então agora eu tenho um lado, né, lateral direito, lateral esquerdo. Beleza? Tentei desenhar aqui para vocês verem, né? Então, se eu tenho aqui um cubo, eu dividi esse cubo no meio. Então, de um lado eu tenho o lado direito, do outro lado eu tenho o lado esquerdo, dividi entre lateral. E os movimentos principais são os movimentos de flexão e extensão. Por exemplo, se eu dividir o meu corpo aqui, então eu tenho essa divisão do lado direito, eu vou fazer um movimento de flexão, um movimento de extensão. Por quê? Porque o eixo ele passa de forma lateral. Ah, o que é isso? É como você imaginasse um corte. Então eu cortei o meu corpo entre direita e esquerda. Nessa porção direita, eu vou cruzar um eixo. O eixo é como se ele realmente perfurasse o plano. Então o eixo, para perfurar esse plano, perceba, o plano está aqui, dividir entre direita e esquerda. Se o plano está dessa forma, eu preciso de um eixo que cruze esse plano. Então o meu eixo é lateral, beleza? Se o meu eixo é lateral, cruzou esse plano, os movimentos que eu vou ter em torno desse eixo, ó, flexão e extensão, beleza? Porque é o movimento que vai rodar em torno do eixo. É como se fosse um parafuso. Então, se eu dividir aqui dessa forma, eu tenho aqui esse eixo que vai perfurar esse meu plano, eu vou ter um movimento de flexão e um movimento de extensão. No cotovelo, a mesma coisa. O eixo vai perfurar o plano, movimento de flexão, movimento de extensão, beleza? O outro plano é o plano frontal. O plano frontal vai dividir o nosso corpo, né, entre a porção anterior e posterior. Então agora é como se eu fizesse um corte dessa forma, nesse plano, tá? Não mais nesse, agora nesse plano. E eu preciso de um eixo que perfure esse plano, certo? Então esse eixo vai vir de forma antero-posterior, para cruzar este plano. Então é como eu tentei desenhar aqui também para vocês. Nós estivéssemos aqui um cubo e a parte da frente aqui, parte anterior, dividido esse cubo, da parte posterior aqui atrás. Beleza? Então, se eu tenho um plano que divide entre frente e trás, eu tenho esse eixo em que cruza esse plano. Esse eixo vai rodar dessa forma, fazendo a abdução e a adução. Então, agora eu tenho um eixo que vai cruzar a parte da frente até a parte de trás, e dentro desse eixo, ó, ele perfura o plano, eu tenho um movimento de para fora, que é a abdução, e para dentro, que é a adução, beleza? E também tem um plano transversal, que vai dividir o meu corpo entre a parte superior e a parte inferior, não necessariamente na linha da cintura, tá? Qualquer parte superior ou inferior. E dessa forma, tentei também aqui reproduzir, né, no cubo, como se nós dividíssemos o cubo no meio, a parte superior aqui em preto e a parte inferior aqui em azul. O eixo é longitudinal, então eu vou ter um eixo agora que vai dividir, né? O plano está nesse plano transverso. O eixo vai vir longitudinal, ó. Esse eixo longitudinal vai permitir com que eu faça movimentos de rotação, beleza? Então eu tenho essa rotação. Então agora, se eu colocar o eixo perfurando o meu plano transversal, eu tenho um movimento de rotação de ombro, tranquilo? Então perceba que o eixo, use uma caneta, ele sempre vai perfurar o plano. Tranquilo? Então eu tenho um eixo lateral, certo? Que vai furar esse meu plano sagital, beleza? Tenho o eixo antero-posterior, que vai furar esse meu plano frontal, beleza? E tenho o eixo longitudinal, que vai furar esse meu plano transverso. Isso é muito importante para você definir da onde sai o movimento. Ah, então eu estou lá fazendo o meu bíceps, minha rosca direta.
Bom, então eu tenho um eixo que está cruzando aqui dessa forma, ó, certo? Eu tenho um eixo aqui, um parafuso. Como que é esse eixo? Esse eixo ele está cruzando o meu corpo de uma forma lateral, não tá? Ele está vindo aqui da direita e cruzando para a esquerda. Então o movimento é de flexão e extensão de cotovelos. Tranquilo? Sabendo isso aqui, que é de suma importância você dividir os planos e os eixos, é ainda mais de suma importância você definir vetores. O que é um vetor? É uma grandeza física de proporção e direção. Então é importante você analisar para onde você faz força. Um exemplo. Peguei aqui o movimento para fazer um bíceps, uma rosca direta, certo? Se eu soltar esse peso, se eu soltar esse halter, olha o que vai acontecer. Vamos fazer barulho. Ele caiu para o chão. Por quê? Porque a gravidade, a força gravitacional, puxa esse peso para baixo. Então o vetor de força gravitacional sempre vai ser vertical para baixo. Isso é uma questão física. É assim que é na Terra, beleza? Então, vamos entender que a gente parte da ideia da gravidade sempre puxar um corpo na vertical para baixo. Então, se você soltar algo, esse algo vai ir em direção ao chão. Se você tem um vetor como um elástico ou um cabo, beleza? Então, eu sei que esse elástico aqui, ó, se eu tentar agora abrir ele vai me puxar para dentro, certo? Vai puxar para o meio, de forma que eu tenho que fazer uma força de rotação externa para vencer a força do elástico. Se eu soltar o elástico, ele vai naturalmente para o meio. Então, isso aqui é uma força elástica. Então, a gente sempre precisa analisar onde está o vetor de força, ele está puxando para onde? Se não houver nada, só a ação da gravidade sempre vai ser vertical para baixo. Se houver a ação de um cabo ou de um elástico, aí nós vamos ver para onde essa força, para onde essa tensão puxa. No caso aqui, esse elástico, né, como ele é todo fechado, ele sempre vai puxar para o meio, ele vai puxar para se comprimir. Então eu tenho que fazer uma força para fora, beleza? Qual que é o vetor de força aqui? O vetor de força está me puxando aqui, no caso, para o meio. Então eu tenho que fazer uma força para fora. É um vetor dessa forma, horizontal. Beleza? Então sempre analisar para onde a força está puxando. Se eu tenho uma força para a direita e para a direita, então o meu vetor de força vai ser ainda mais forte para a direita. Se eu tenho um vetor de força para cima e para cima, ele vai ser ainda mais forte para cima. Se eu tenho um vetor de força agora para a esquerda e um para a direita, o vetor que tiver maior grau de força vai ser predominante. Então no caso aqui a direita tem uma força maior, vai me puxar para a direita. Se eu tenho um para baixo e um para cima, se o de para cima tiver mais força, ele vai me puxar ainda para cima. E nós temos a combinação de vetores. Se eu tenho aqui um vetor para a direita somado com um vetor para cima, ele vai me puxar numa diagonal para cima. Se eu tenho um vetor para a esquerda e para baixo, ele vai me puxar numa diagonal para baixo. Isso é muito importante, tá? Então, você consegue definir aonde está apontando, qual a direção dessa força. Isso é muito importante. Peguei o pezinho aqui de novo, então no exemplo que eu dei, tá? Se for um peso livre, a gravidade vai sempre puxar para baixo. Se eu fizer uma elevação lateral e soltar o peso aqui, ele também vai para baixo, beleza? Isso aqui é muito importante. Na próxima aula, a gente vai analisar vetor de força com compressão, tensão e cisalhamento. É o que pode acontecer lá na tua coluna quando os vetores de força não estão bem encaixados, beleza? E um erro muito comum que o pessoal ainda comete. Fazer manguito, né? Movimento de manguito é para fortalecer o manguito rotador, composto por 4 músculos. Esse movimento de rotação, quando nós fazemos o movimento de rotação com o halter, esse halter, lembra, o vetor de força está puxando ele para baixo. Então o que eu tenho aqui é uma força gravitacional na vertical para baixo. Então eu estou fazendo, na verdade, uma isometria de bíceps. Eu estou segurando esse halter. Então eu não tenho força para dentro ou para fora, eu tenho força apenas para baixo, como eu falei, né? Se eu soltar esse peso ele cai. Então para fortalecer manguito eu preciso de uma força que me puxe para dentro ou para fora, como por exemplo a força de um elástico. Aqui sim eu tenho que fazer força para fora e depois, então no caso, força para dentro, beleza? Porque o vetor de força agora está na horizontal, que é o movimento que eu preciso para realizar o manguito.
Tranquilo? Se você entendeu, se você gostou, deixa aí no seu comentário e fica atento na próxima aula que a gente vai falar disso aqui, ó, como que você prejudica ou não a sua coluna de forma literal.